Então, vamos lá, meus amigos, vamos dar continuidade aí à nossa aula. Perfeito. Vamos falar aí um pouquinho dando continuidade aí nas NRs, que a gente está, na verdade, fazendo uma grande revisão de todas as nossas aulas, tendo em vista aí que a gente já terminou aí o conteúdo programático, tá? Então, a última NR que a gente comentou foi efetivamente a NR7, que tratava aí do Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional. Perfeito? Dando continuidade, vamos aí para a NR8, que trata aí das edificações. Então, a gente abriu a nossa aula falando do capítulo 5º da CLT, perfeito, que trata aí da saúde e medicina do trabalho, tá? Então, ligada a NR8, que trata das edificações, são requisitos técnicos mínimos que devem ser observados em edificações. Então, para efetivamente edificações, a gente tem alguns requisitos mínimos aí para ser observado. Vejam que a gente fala de corrimão, muitas das vezes a gente fala aí efetivamente de altura de degraus, né? Entrada para portadores de necessidades especiais. Vejam que as edificações mais antigas, tá? Não tem isso. Agora, qualquer outro prédio comercial mais novo, vejam que já é exigência legal que tem. Oi, estão me ouvindo? Sim. Sim. Vocês não respondem, aí eu fico meio perdido, né? Respondem sim ou não. Então, tratando aqui de edificações, como eu estava mencionando, vejam que efetivamente as edificações mais antigas, né, não tinham os requisitos que as edificações novas têm, como entrada exclusiva para portadores de necessidades especiais, saída de emergência, recuo para estacionamento, dentre outras coisas. Hoje nós temos tudo isso, graças a Deus. Perfeito? Então, vejam que efetivamente a legislação evoluiu, tá? NR9, que trata aí de Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, o PPRA, perfeito? E nós dissemos o quê? Ligado ao PPRA aí nas nossas aulas, tá? O PPRA visa a preservação da saúde e da integridade dos trabalhadores, através da antecipação, reconhecimento, avaliação e consequente controle de ocorrência de riscos, tá? Existentes aí efetivamente no local de trabalho. Então, o PPRA é uma análise preliminar
de possíveis riscos que a gente tem aí no nosso ambiente do trabalho. Perfeito? Então, algo de extrema importância, de extrema relevância, que a gente efetivamente tem aí que acompanhar. Como eu disse, a periodicidade do PPRA é anual, ok? Então, a gente tem que acompanhar o vencimento disso, tá? Anualmente, para que ele não fique com um documento vencido. E qualquer mudança aí no layout da empresa, a gente tem que fazer a devida atualização, tá? Segurança em instalações e serviços de eletricidade. Objetiva a implementação de medidas de controle e sistemas preventivos a fim de garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores. Então, quando a gente mexe em parte elétrica, é obrigatório, né, a implementação de medidas prevencionistas quando a gente mexe com eletricidade. Tem um vídeo na Melhor dizendo que, vou ver se eu acho, vou até passar para vocês, é de um rapaz do metrô, e ele foi entrar numa cabine primária, alta energia, e quando se trabalha em cabine primária, lugares de alta energia, você não pode estar portando nenhum metal, nada. Nenhuma pulseira, nenhum anel, nenhum óculos, nada de metal. E esse rapaz, ele foi mexer dentro de um equipamento, né? E eu acho, pelo que apareceu no filme, na filmagem, melhor dizendo, eu acho que ele estava com uma caneta no bolso da camisa. Porque a hora que ele abaixou para fazer a manutenção, esta caneta caiu e deu um curto. Mas deu uma explosão nesta cabine primária, que ele ficou do tamanho de uma caixa de fósforo. Perfeito? É o que foi encontrado dele. Tá? Carbonizou na hora. Ele ficou do tamanho de uma caixa de fósforo. Esse foi o que se achou dele. Perfeito? E aparece claramente, né? Ele abaixando. Então, deduziu-se. Às vezes a pessoa esquece, entendeu? Que ele deveria ter alguma caneta no bolso. Contanto que tem alguns locais que fornecem efetivamente equipamentos aos seus colaboradores, que a roupa não tem qualquer tipo de bolso, tá? São roupas lisas, perfeito? Exatamente por isso, né? Para que a pessoa não esqueça efetivamente uma moeda, não esqueça uma caneta, e vai mexer com eletricidade, são equipamentos condutores de energia, e pode ser que dê um curto e dê uma explosão em decorrência disso. Vou ver se eu acho esse vídeo, vou encaminhar o Danilo para vocês observarem. Isso ocorreu dentro do metrô. Perfeito? Transporte, NR, perdão, 11. Transporte, movimentação e armazenagem e manuseio de materiais. Então, para a gente transportar, manusear e efetivamente guardar esses materiais, tá? A gente tem que ter alguns requisitos com elevadores, perfeito, guindaste, transportadores e assim vai. Nós tivemos aqui um acidente, e parece que chama, né? Numa oficina mecânica. Então, quando a gente leva o carro efetivamente na oficina mecânica, ele coloca no elevador e a gente, não sei por que, tem o hábito de andar por baixo do carro para ver o que tem. Não tem grande coisa, mas todo mundo aqui que já foi o seu pai, com a sua família num posto de troca de óleo, qualquer coisa que levante o carro no elevador, você acaba olhando por baixo, perfeito, para ver o que efetivamente tem. Ok? E nós tivemos uma situação aqui que a pessoa estava debaixo do carro olhando e o carro caiu do elevador e esmagou ela, porque o carro cai de uma única vez, né? Um peso. Então, ele caiu de uma única vez e acabou esmagando a pessoa, entendeu? A pessoa veio a óbito, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com esse maquinário, sim, perfeito.
Então, nesse transporte, nesse manuseio, nesta manutenção, a gente tem que tomar muito cuidado e não ficar perto, né? A gente tem que ter aquela visão prevencionista, sempre achar que pode acontecer conosco e não o contrário, nunca vai acontecer comigo. Muito pelo contrário, pode ser que aconteça, tá? Segurança no trabalho, em máquinas e equipamentos, tá? Essa NR é a NR12. O nosso maquinário fabril, ele é um maquinário extremamente antigo, perfeito. Ainda falta muito investimento no Brasil. Nosso maquinário, a grande maioria deles datam, né, da década de 50. Então, a maioria deles ainda não disponibiliza dispositivos de segurança e assim vai. Perfeito. O que é um equívoco tamanho. Isso demanda investimento, né? As máquinas novas são têm muita tecnologia embarcada, mas são extremamente caras. Então, vocês vejam aqui pela região do Brás, quantas empresas, né, ali da região do Brás, gasômetro ali, quantas empresas não vendem máquinas usadas? Vocês vejam que tem um comércio glamouroso em cima disso. Porque a máquina nova é extremamente cara, em decorrência da tecnologia embarcada. Então, o pessoal prefere se socorrer aí que máquinas antigas, pagam 1/4 do valor e põe para funcionar. Só que o risco de acidente do trabalho é extremamente maior. Perfeito? É extremamente maior. Então, as pessoas acabam aí se socorrendo deste artifício, que a gente efetivamente tem que tomar cuidado, tá? E não é pouco cuidado, não, é muito cuidado quando se trata aí de segurança no trabalho de máquinas e equipamentos. A NR13, que trata de caldeiras e vasos de pressão, ok? Que são nada mais do que as caldeiras, os compressores de ar. Caldeira nada mais é do que uma panela de pressão grande. Perfeito? A maioria delas, elas devem ser instaladas do lado de fora do estabelecimento empresarial. Mas, professor Marcos, por que do lado de fora do estabelecimento empresarial? Sempre do lado de fora e distante. Porque se acarretar uma explosão, ok, que não acarrete lá dentro, porque dentro do estabelecimento empresarial, porque se acarretar, com certeza irá desmoronar. Alguém aí da sala já viu uma explosão de uma panela de pressão? Alguém já presenciou isso? Uma explosão de uma panela de pressão? Um acidente doméstico? Hein, pessoal? Alguém já viu? Falem comigo. Eu nunca vi, não. Só vi no YouTube. No YouTube, né? Pessoal, Graças a Deus, né? está cheio de acidentes domésticos, perfeito, por explosão de panela de pressão. Faz um estrago tamanho. Aquela válvula que vai em cima da panela de pressão, a borracha e a válvula tem que ser trocada com frequência. A grande problemática é que o pessoal não troca. Perfeito, não troca. E o próprio nome dela já diz, é uma panela de pressão. Se ela não tem aquela válvula de escape quando está com muita pressão, a tendência dela é efetivamente explodir, tá? Eu já vi acidentes gravíssimos de explosão de panela de pressão, de afundar teto, afundar fogão, fazer um estrago monstruoso dentro de uma casa. Tá? Fazer um estrago monstruoso dentro de uma casa. Perfeito? Como o seu próprio nome diz, é uma panela de pressão. Então, tem que se tomar muito cuidado com isso. Todas elas têm prazo de validade. Tá? NR14 trata aí efetivamente dos fornos. Perfeito?
Principalmente esses fornos onde tem muita gordura, tal como exemplo uma pizzaria, perfeito? Tal como um restaurante. A gordura que sai do alimento, ela fica em suspensão e efetivamente vai entrando, né, no encanamento, perfeito? Na instalação. Basta uma labareda de fogo, né, entrar em contato com uma gordura daquela, aquilo é inflamável. É o suficiente, tá, para se pegar fogo no estabelecimento. É o suficiente para se pegar fogo no estabelecimento. Então, isso tem que ter um cuidado extremamente rigoroso, tá? Então, vejam quantas coisas a gente está falando. De forno, de máquinas e equipamentos, de PCMSO, de PPRA. Olha quanta coisa, né, nós temos que verificar e olha o campo vasto que a gente tem para explorar. É muita coisa. O empregador, o empresário ou empreendedor, ele não tem tempo para ficar verificando tudo isso. Ele tem que deixar alguém que seja responsável, né, por estes cuidados. Tem que ter alguém que seja responsável aí por esses cuidados. E eu estou falando aí com os meus alunos, que são as pessoas mais indicadas, perfeito, para que esse trabalho seja aí muito bem desenvolvido. Perfeito? É vocês que têm que tomar conta disso, tá? Então, falamos de caldeiras e vasos de pressão, fornos. Eu vou falar o último, tá? Que é a NR15, atividades e operações insalubres, tá? Estabelecem um limite de tolerância para agentes físicos, químicos e biológicos, perfeito? Então, a insalubridade ela é dividida em grau mínimo, médio e máximo, perfeito? Então, a gente tem que ver se tem um risco físico, se tem um risco químico, se tem um risco biológico dentro do ambiente de trabalho, perfeito? Então, a gente tem aí que verificar a respeito. A maioria das vezes, quando a gente tem um processo trabalhista nesse sentido, né, pedido-se insalubridade, perfeito, é nomeado um perito. Esse perito, no mais das vezes, é um engenheiro do trabalho, ok? E é ele que efetivamente vai avaliar se esse local é insalubre ou não, se ele tem algum dos agentes que eu acabei de mencionar, né? Sejam físicos, sejam químicos, sejam biológicos. É ele que vai fazer uma análise disso, tá? Se é um risco físico, se é um risco químico, ou se é um risco biológico. É ele que faz esta análise. Perfeito, meus amigos. Vocês têm alguma dúvida? Querem me perguntar alguma coisa? Eu só vou terminar atividades perigosas e ergonomia. Vocês têm alguma pergunta? Querem falar algo ou não? Não? Então, eu vou dar continuidade aqui. Saímos das insalubridades, vamos lá para as atividades e operações perigosas, tá? São considerados perigosos quando se manuseia explosivos e inflamáveis. É tratado na NR 16, quando se manuseia explosivos e inflamáveis. Contanto que existe, né, uma discussão muito grande, a gente já até conversou a respeito disso nas nossas aulas, porque a maioria dos prédios da Avenida Paulista, eles têm no térreo um gerador de energia, perfeito? E, efetivamente, esse gerador tem um tanque, perfeito, de diesel simplesmente enorme, tá? Tem um tanque de combustível simplesmente enorme. E, muitas das vezes, esse tanque de combustível pode vir até uma explosão. O grande problema é o seguinte, se ele está no térreo e pega fogo, ele vai pegar fogo no prédio inteiro.
Aí vem a pergunta, todas aquelas pessoas que trabalham no prédio têm direito ao adicional de periculosidade? Perfeito. Né? Tem efetivamente um direito ao adicional de periculosidade? Então, essa é uma análise que o engenheiro do trabalho tem que ter. Tudo bem, meus amigos? Ergonomia, tá? Estabelece parâmetros que permitem a adaptação das condições do trabalho. Como a gente já disse, o mobiliário é de extrema relevância, tá? É tratado isso aqui na NR 17. Então, o computador tem que ficar no mínimo 30 centímetros longe da visão, no mínimo 30 centímetros longe da visão. A postura tem que ser sentado a 90 graus. Os pés têm que ficar totalmente assentado no chão. Perfeito? A gente não pode trabalhar de perna dobrada, deve-se ter descanso de punho. Tudo isso é tratado aí na NR 17. Então, meus amigos, com esta minha fala, que a gente foi até a NR 17, perfeito, tudo isso a gente já tratou aí nas nossas aulas, né? Reiterando. Vocês vejam que, como eu abri a aula, eu disse, a CLT trata de todos esses assuntos. Então, no seu capítulo 5. Então, eu pediria a vocês que, efetivamente, né, dessem uma lida com carinho nesse dispositivo da CLT. Vocês acham aí no Google isso a título gratuito, para que efetivamente vocês possam aí aprimorar o conhecimento de vocês. Tudo bem, meus amigos? Alguma dúvida? Querem me perguntar algo? Falem comigo, por favor. Professor, eu tô pensando, pera um pouquinho. Pensa aí. Iuara, você tem alguma pergunta para me fazer? O Iara Chieli. Thalita? Professor, O pessoal por aqui entra e não fala comigo, eles só ficam online, mas não falam comigo, é isso, Danilo? Eu não sei, professor. A Iara deve estar aí presente, só deve estar na correria, respondendo Ava junto. Mas os demais eu não sei, que ninguém falou nada. O Kaique acho que não tem microfone, que ele já tá umas aulas sem falar, e ele mostrou o fone dele destruído. Diga aí, qual é a sua pergunta? Professor, eu tenho uma pergunta. Eu estou trabalhando no home office. A empresa fez um contrato de 3 meses, aí com o pagamento do governo, né? E eles estão pagando a outra metade. Só que o mobiliário para trabalhar está muito ruim. Inclusive, hoje eu respondi uma pesquisa, né, para a menina do RH, e aí eu falei que não está confortável, tal. Ela falou que ia ver algumas medidas, né, para melhorar isso. Se a empresa ela quiser optar definitivamente pelo modelo home office, eu sou obrigada a aceitar? O que eu posso fazer nesse caso? Você é obrigado a aceitar. Perfeito. Se ela optar em definitivo pelo home office, você é obrigado a aceitar. É o poder diretivo do empregador, ele que ele estipula como será a forma. Entendi. Mas aí eles têm que ceder um mobiliário para eu poder trabalhar. Eles têm que te dar as condições. As condições é por conta deles. Entendi. Tá bom, obrigada. Nada. Fala, Danilo. Então, que eu vejo, muita gente trabalha, certo? E tem restaurantes que ficam próximos de árvores, né? E árvores é um risco, né? Se for num dia chuvoso. Como é possível conseguir, pelo menos, periculosidade ou insalubridade a respeito disso? Não, acho pouco provável.
Só se for frequência de raios lá, né? Só se for a frequência de raio. Eu acho pouco provável. Pouquíssimo provável. Entendeu? Mas, é o que eu te falei, quem vai fazer esta análise é o engenheiro do trabalho, né? É ele que efetivamente irá fazer essa análise. Perfeito? Se é cabível ou adicional ou não. Perfeito? Senhor, o engenheiro do trabalho ele é do governo ou é da própria empresa? Não, da própria empresa ou empresa contratada, ou um prestador de serviços. Entendi. É porque aconteceu um caso lá na empresa que o cozinheiro não recebe insalubridade. Certo? Ele mexe com chapa quente e também tem que entrar na câmera fria. Perfeito. E pagaram 2 meses de salubridade e depois tiraram. Errado. Na minha opinião, é devida a insalubridade para ele. Sim. E com certeza ele posteriormente vai entrar efetivamente depois com uma ação pedindo o pagamento desta insalubridade, né? Com certeza. Só que esse pagamento é com decadência de 5 anos, né? Sim, é dos últimos 5 anos. Entendi. Sempre 5 anos, né? 2 anos para entrar com uma ação retroagível aos últimos 5 anos. 5 anos a partir do momento que abriu o Processo. Isso, entendi. Aí retroage 5. Beleza? Sim. Então tá bom. Meus amigos, eu vou encerrar por aqui, porque a maioria da coisa que a gente já viu, a gente já finalizou nosso conteúdo programático. Vocês têm aí meu telefone, têm meus contatos, qualquer coisa eu me coloco à disposição. Tá bom? Tá bom. Teremos mais alguma aula depois dessa? Semana que vem ainda. Semana que vem ainda? Provavelmente. Como eu disse, vamos esperar aí a deliberação da faculdade. Certo. Entendido. Tá bom? Ótimo. Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus, uma boa noite. E me coloco à disposição. Tchau, professor. Boa noite. Tchau, professor. Boa noite a todos. Tchau, tchau. Boa noite.